Aleluias. Você abre a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16, no versículo 16 também. Amém? Atos 16, versículo 16. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, estamos aqui nesta noite, Senhor, para pregar a Tua palavra. Senhor, que eu não venha falar nada daquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Tira os impedimentos, empecilhos, para que nada venha atrapalhar, Senhor, o Teu agir, o Teu mover nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, usa a minha vida como instrumento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Aleluia, glória a Deus. A igreja, então diz assim, Atos 16, versículo 16, que nos diz assim: Paulo e Silas são presos. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito que saísse dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida com eles. Então os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhe dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. A igreja pode se assentar? Amém? Glorificando o nome santo do Senhor. É uma passagem conhecida, né, de nós. Só que eu acredito assim, que nós ainda não tivemos tempo de olhar e ver a profundez que é a prisão de Paulo e Silas. E eu me vi perguntando assim, o que eu posso aprender? O que eu posso passar para a amada igreja sobre essa história de Paulo e Silas? Paulo e Silas, eles foram presos, aleluia, por não fazer nada de errado. Mas sim, naquela época eles foram presos por quê? Porque aquela menina que estava em espírito de adivinhação estava ganhando muito dinheiro para o seu dono, né? E Paulo e Silas cortou isso, falou: não, você está com espírito imundo, não é? Mas então a história vai nos narrar, e Paulo e Silas, foi uma história de muita fé. Porque quem aqui na prisão iria cantar? Quem aqui machucado, depois de ser, aleluia, chicoteado, teria condição de cantar? A dor era grande. A dor foi muito grande de Paulo e Silas. Eles foram, diz a palavra, que eles foram açoitados. Mas mesmo assim, aleluia, eles confiaram e creram na palavra do Senhor. Muitas vezes a gente machuca um dedo, machuca um dedinho da mão, um dedinho do pé, a gente não aguenta a dor, né? Dói demais. Mas não é nada perto do que Paulo e Silas passaram na prisão. Aleluias. Então, o que nós vamos aprender com Paulo e Silas na prisão? Aleluias. Que mesmo quando as coisas estão difíceis, nós temos que ter fé. Mesmo quando parece que nada vai acontecer ao nosso favor, aleluia, temos que ter fé. Paulo e Silas tiveram uma fé tremenda. Eles viram, aleluia, que a única maneira, aleluia, deles saírem de lá era orar para o Senhor. Muitas vezes nós somos pegos de surpresa com, aleluia, um telefonema dizendo, nos vem uma notícia triste, aleluia, a gente desanima. A gente acaba se prostrando no chão, sem saber o que fazer, sabendo que não há saída. A gente não sabe a quem procurar, mas Paulo e Silas soube, eles foram orar para o Senhor. Que nós venhamos aprender com a lição deles, que nós temos que orar quando tivermos em situação difícil. Nós temos que orar, buscar ao Senhor, só Ele pode dar o livramento. Só Ele pode mudar a minha e a sua história. Só Ele pode mudar a sentença que foi atribuída a nós. Só Ele.
Mas não podemos deixar que as coisas do mundo nos afaste dele, nos afaste a nossa fé. Nós temos que ter fé, e a palavra do Senhor fala que no mundo teremos aflição. Olha o tempo, o verbo, teremos, sempre vamos ter, aleluia. Mas nós temos que ficar firmes, porque o Senhor passará com todas elas conosco, e vai nos livrar. Mas às vezes a gente passa, bate, cai, tropeça, começa a chorar, fica fraco, abatido, e não quer voltar para a casa do Senhor. Puxa, não encontrei ajuda ali, não encontrei auxílio. Você está enganado. Muitas vezes o auxílio estava do seu lado, mas você não abriu a boca para falar. Não é verdade? Qual o segredo aí? Qual o motivo deles serem presos? Aleluias. É porque, aleluias, eles fizeram totalmente ao contrário do que aquela mulher estava falando, estava fazendo. Eles falavam que o Espírito Santo mandava falar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluias. Paulo e Silas foram na prisão por fazer o mal, né? Que mal é esse? Porque eles cansaram de ver aquela menina falar mal deles, que ele falou, saia todo o espírito imundo da menina. E saiu. Não sabemos a história. Tudo começou quando eles, Paulo e Silas, estavam indo a um lugar de oração. Quando os viu, a jovem começou a gritar. Então, amados, é difícil saber. Só quem passou por uma prisão sabe dizer quão difícil é. É muito difícil. Você se depara, você e Deus, Deus e você. Ninguém mais. Não há tempo de você olhar para mais ninguém. Você não tem como falar com mais ninguém. Então, a situação qual é? É orar. É louvar. Eles estavam cheios de dores, mas começaram a louvar. Meia-noite, perto de meia-noite, eles começaram a louvar. Olha o que o louvor faz. Derruba barreiras o louvor. Ele destrói as coisas ruins. Por isso que é importante estarmos louvando em todo o tempo em nosso lar, nosso trabalho, tudo que estivermos fazendo, louvar. Para que Ele nos livre de todo mal. Aleluias. E diz que ali houve um grande milagre, né? Com a canção de Paulo e Silas. Porque todos ali em volta estavam olhando. E eles estavam tão machucados. Que eles estavam tão abatidos. Mas ainda tinha força para louvar ao Senhor. Muitas vezes a gente chega na igreja e fala, estou tão fraca hoje, está tão difícil hoje para louvar, está tão difícil hoje de ir para a igreja adorar. Não, não pode estar difícil. Porque aqui é onde nós encontramos o retiro espiritual. Aqui é onde Deus fala comigo e com você. Porque quando nós estivermos, aleluias, presos espiritualmente, ou sobre um caso, aleluias, nós vamos lembrar que Deus pode nos tirar daquilo. Deus pode livrar. Deus pode dar o livramento, a libertação para nós. Mas se nós ficarmos afastados, a gente vai enfraquecendo. É como você está na faculdade, você falta hoje, falta amanhã, aí depois você vai quarto, você tem que ir quarto, mas você fala, mas eu já faltei 2 dias, eu vou faltar mais um, né? Espiritualmente falando assim, se eu deixar de vir para a casa do Senhor, eu vou me enfraquecendo, porque eu não venho. Imagine eles machucados, açoitados, com muita dor, louvando e glorificando o nome santo do Senhor. A palavra do Senhor fala que Josafá, segundo a Crônicas, capítulo 20, ele venceu a guerra de que maneira? Louvando. Ele pôs o povo a jejuar, a orar e louvar. Ele venceu a guerra. Nós também vamos vencer, mas nós temos que fazer como os grandes personagens da Bíblia que usaram da fé. Eles usaram da fé, eles acreditaram que a situação poderia mudar. Eles acreditaram, Paulo e Silas não é diferente. Aleluias. Mas diz que a população ficou indignada com a situação deles. Já mandou logo lançar no cárcere. Você vê como é que é? Muitas vezes, então eu quero dizer o seguinte. Nós que estamos dispostos, nos alistamos como soldado de Cristo, para trabalhar na obra, para trabalhar, aleluia, em nossas vidas mesmo, na vida dos nossos parentes. Nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser açoitados, nós vamos ser machucados. E muitas vezes eu tenho que me levantar. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele põe alguém para falar, olha, fique firme. Deus vai te tirar dessa situação. O mesmo Deus do passado que fez milagre é o mesmo que está aqui hoje. É o mesmo que vai fazer amanhã. Então por que muitas vezes eu duvido? Muitas vezes eu sou como a onda do mar. Hoje eu estou acreditando, hoje eu estou firme, eu estou forte. Mas amanhã eu estou fraca. Não pode ser assim.
Em todo tempo nós temos que estar, aleluia, ligado no Espírito Santo, que Ele pode dar vitória para mim e para você. Ele pode livrar, Ele pode nos tirar da prisão, do cárcere, Ele pode tirar. Espiritualmente e fisicamente, por que não dizer? Pode. Ele muda a sentença de muita gente. Amados, eu como advogada, eu digo a vocês, que lá dentro daquele lugar tem gente culpada, assim, tem. Mas tem muitos também que entraram como futuro, os laranjas, né? Que o pessoal explica aí na rua. Tem muita gente inocente lá dentro. Tem, porque eu conheço. Mas, veja bem, hoje a gente sabe que lá dentro muitos estão se convertendo. Por quê? Porque é o momento que você está no desespero, você não sabe para onde ir. Então você tem que falar, agora eu, o Senhor e eu. Só o Senhor pode me tirar dessa cadeia, ninguém mais pode. E na verdade ninguém pode mesmo, só Deus. Então, espiritualmente falando é a mesma coisa. Se eu ficar amarrada no passado, se eu ficar amarrado outrora em outras coisas que eu era, que eu fazia, nada vai acontecer. Porque a partir do momento que eu desci as águas, o velho homem ficou lá. E quando eu subi, a nova criatura eu sou. Só que muitas vezes, eu como nova criatura, eu quero viver lá o passado, né? Eu quero brigar, eu quero contender. Muitas vezes, muito cristão age assim, contendendo com as pessoas. Mas você esqueceu que você é nova criatura, você não pode contender mais. Você tem que colocar panos quentes, você tem que conversar, chegar e falar, não é dessa maneira. Aliás, todos nós que estamos aqui, nós temos que falar a mesma língua, né? Temos o mesmo pensamento. Salvação para nós, salvação para as almas que virão. Pedir a Deus um grande avivamento para que as almas venham conhecer a Jesus, aleluias, porque nós sabemos quão difícil é. Pastora Fátima postou, né, no grupo, hoje ou foi ontem, o que está acontecendo por aí, né, os terremotos, aleluia, o que o Rio Grande do Sul está passando, com as enchentes, é Jesus voltando. E a preocupação nossa é muita por aqueles que estão afastados, né? A gente fica preocupado, vou fazer o quê? Mas eu estou entregando a Deus, eu estou orando. Ele vai trabalhar, Ele sabe o momento de trabalhar. Eu não vou mais sofrer, eu não vou mais chorar, eu tenho dito para o Senhor, porque Ele vai fazer o querer dEle. Né? Eu estou buscando, né? Mas eu vou buscar pela minha salvação, né? Minha filha, meu neto, meu esposo, Deus vai se encarregar. Eu espero que consiga, né? Mas eu não posso deixar a fé esmorecer, eu tenho que acreditar que algo pode mudar. E Ele pode estar aqui conosco, eu creio. Eu tenho aprendido a duras penas, aleluia, que se eu não crer no Senhor, nada de bom vai me acontecer. Porque essa semana mesmo que passou, uns 20 dias atrás, eu estava num processo, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu falei, Senhor, eu não tenho como fazer mais, agora é só o Senhor. Entra nessa peleja. Aí a provisão veio de quem eu menos esperava. A provisão veio de um cliente que fazia 25 anos que eu havia trabalhado para ele no fórum lá de Bertioga. E ele apareceu depois de 25 anos me contratando. Não é Deus isso? É Deus. Falei, Senhor, não tem mais para onde eu correr. Não tem. Agora o Senhor tem que entrar e me dar o refrigério, porque era choro todo dia. Mas eu também louvava, também não deixei de vir à igreja. Também não deixei de vir nos cultos, né? Aliás, as orações de manhã são uma bênção aqui, viu? A gente aprende muito um com o outro, um dá conselho para o outro, a gente fortalece, dá as mãos, ora, chora um pouquinho quando tem que chorar, mas sai daqui aliviado. Porque aqui é o lugar onde eu e você somos aliviados. Em casa não tem isso, porque vizinho nenhum, nem A, nem B, nem C vai te ajudar, não. É só Jesus que nos ajuda, nós sabemos isso. E aí aconteceu assim na vida de Paulo e Silas, né? Eles foram, houve um terremoto tão grande que as portas se abriram, né? Que até o carcereiro queria se matar, porque ele falou, como é que eu vou justificar a quebra de tudo isso aqui, vocês, né? Na rua, vocês livres. Olha que coisa linda que Deus fez. Livrou, né? Então, amados, nada é em vão quando você está na casa do Senhor. Nunca é em vão. Nós só temos a ganhar. Tanto fisicamente, como espiritualmente, né? Como materialmente. Deus, aleluia, Ele nos ajuda. Deus, de todo momento, está conosco, né? A atitude de Paulo e Silas na prisão, para mim, foi o ponto-chave da história, né? Porque como eu já iniciei o culto, quem numa prisão teria fôlego para cantar, teria vontade de cantar? Machucado, chorando, com muita dor no corpo, mas louvaram.
Um perguntou para o outro, o que nós vamos fazer agora? Ué, nós vamos louvar. E Deus fez a obra. Com o louvor, Deus derrubou, né? A presbítera Rita estava dizendo aqui, né, que com José foi a mesma coisa. Toda maldição, todas as coisas ruins da vida dele transformou-se em bênção, né? Olha que coisa linda. Aqui eles passaram poucas e boas, mas foi transformado em bênção. Diz que muitas almas renderam a Deus nesse dia. Que coisa maravilhosa, coisa linda. Então, amado, nós somos o exemplo aí na rua. Nós somos exemplo para os nossos que ainda não conhecem. Nós somos exemplo daqueles que estão afastados, para que vejam o que Deus tem feito nas nossas vidas. Porque muitas vezes você ouve dizendo, você está tanto tempo na igreja, você está nessa mesma situação. E isso é errado, porque não está na mesma situação. O Senhor está aliviando, Ele está operando. Só que é no tempo dEle, não é no meu tempo. No meu tempo eu quero tudo para ontem. Mas o tempo do Senhor é o que vale. Ele não nos dá uma bênção de qualquer maneira, sem saber se nós vamos saber usar essa bênção ou não. Quantos leprosos foram curados? Quanto voltou para agradecer? Deus conhece, pois Ele nos fez no ventre de nossa mãe, né? Ele nos conhece desde essa data. Então Ele sabe quando eu vou esmorecer, quando eu vou desistir, quando eu vou faltar. Ele sabe. Mas nós que estamos aqui em pequenos números, mas escolhemos buscar a melhor parte. Muitos cansados, creio, muitos cansados, abatidos, mas o Senhor vai fortalecer a cada um de nós nesta noite quando formos embora. Porque nós escolhemos a melhor parte. Louvado seja o nome santo do Senhor, né? Então veja que a importância que é eu ser constante na obra do Senhor. Eu não posso ir hoje, depois deixar de vir no domingo. Eu vou quinta, não vou domingo. Eu vou domingo, não venho quinta. Não pode, irmão. Não pode, porque a gente vai enfraquecendo, né? A nossa missão é essa. Dias de culto nós estamos aqui, segunda, quarta e sexta pela manhã, orando. Porque a igreja, aleluia, ela está de pé por conta das orações. Então, aqueles que puderem estar conosco, né? Não aqueles que trabalham, obviamente, venham estar conosco. Rapidinho, passa uma hora, a gente ora, louva para o Senhor, né? Depois tira uma palavra e é muito bom. A gente vai renovado para casa para enfrentar o dia. Mas a importância de buscarmos ao Senhor nas provas, nas lutas, nas dificuldades, né? Porque é fácil adorar o Senhor com a minha conta bancária cheia, é fácil adorar o Senhor com a minha despensa cheia, é fácil. Mas na dificuldade, na luta, quando o médico chega e fala assim, não tem mais jeito. Quando o advogado chega e fala assim, não tem mais jeito não. Ele vai ficar lá uns 15 anos e olha lá. Mas para Deus tem jeito. Ele pode mudar. Ele é quem dá a última palavra, não sou eu. Não é o juiz, é Ele que dá a última palavra. E nós temos que crer que essa última palavra será favorável para nós. Quantos estão esperando o julgamento de um processo? Eu tenho esperado o julgamento dos processos meus aqui. Eu creio que Deus vai dar vitória. Já tem quase 2 anos que está em andamento, mas qualquer momento a minha vitória virá. Qualquer momento o telefone vai tocar e falar, tua bênção chegou. Assim como a outra bênção minha chegou. Foi assim, um telefonema muito, muito maravilhoso. E eu louvo a Deus, porque aqui nessa igreja tem irmãs, tem irmãos que nos dá força, né? E chega junto e fala, está acontecendo alguma coisa, fique firme, Deus vai mudar, Deus vai te levantar. É assim. É assim que nós temos que fazer, uns orando para os outros. Vocês lapidando a minha vida e eu lapidando a vida de vocês. Um precisa do outro. Não há patente de diferença aqui não. Todos nós somos iguais. Deus pode me usar, pode usar a Duda, pode usar cada um de vocês. É só dar lugar, não é? É só dar lugar. Pode usar uma criança. Coisa mais linda, a Rebeca ontem cantando, o Felipe tocando. É lindo a gente ver criança, como se fosse um adulto ali. E aí a felicidade que eles ficaram quando nós chegamos. É uma felicidade imensa deles. Foi muito bom. Então, amados, nós temos que procurar viver sempre juntos. Sempre juntos. Vamos marcar um dia, um café na casa de um almoço na casa de outro, para pôr o papo em dia, né? Agora o papo é o papo cristão, né? Não é falação de ninguém, é falar da obra de Deus. Falar que Deus pode fazer. Porque Deus, Ele é maravilhoso. O que Ele fez na vida de Paulo e Silas, porque eles persistiram. Eles não olharam para trás. Eles não falaram, não, vamos ficar quietos porque está doendo muito, não consigo fazer nada. Não, os dois concordaram, vamos orar. Vamos orar que o céu vai abrir. E foi o que aconteceu. Caíram as cadeias, caíram os grilhões, em nome de Jesus. Assim eu creio que vai cair os grilhões, vai cair as cadeias que foram preparadas para nós, vai cair em nome de Jesus.
Toda arma preparada não vai prevalecer, não vai prosperar, porque Deus estando conosco, não há problema. Nós temos que olhar para o tamanho do nosso Deus e não para o tamanho do problema. Porque nós temos como é que fala? Nós temos resposta em toda a nossa vida que Deus já fez. Deus fez, Deus faz, Deus vai fazer ainda. Ele faz a mulher estéril dar à luz. Ó, que coisa mais linda. Ele faz uma pessoa mergulhar 7 vezes, descer nas águas, cheio de ferida, e levantar limpo como a pele de um bebê. Ele faz. Então Ele vai fazer hoje também. Eu não sei o que cada um está precisando nesta noite. Eu não sei qual a área da sua vida que está necessitando, aleluia, de uma providência do Senhor. Mas eu sei de uma coisa: se você pedir com fé, Ele vai lhe atender. Ele vai abrir as portas. Ele vai fazer o que nós estamos precisando, porque Ele sabe. Nós clamamos a Ele para isso. Então, nesta noite, eu quero dizer para vocês o seguinte: continue servindo esse Deus maravilhoso. Continue pregando o Evangelho aí fora. Porque muitos mais precisam conhecer o que Deus faz em nossas vidas. Porque Ele faz, né? Não tem dúvida que Ele faz. Não tem dúvida que Ele tira da cadeia. Não tem dúvida que Ele cura. Quando for do querer dEle, Ele cura. Ele liberta. Ele livra. Ele dá livramento aí fora. Ele guarda os nossos que não estão na casa do Senhor, por conta que nós intercedemos por eles. Veja que Deus maravilhoso. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que o ímpio venha para casa para aceitar Jesus e ser fiel e ser abençoado. Amém? E você possa ficar firme nessa palavra de hoje. Vamos levantar, vamos orar. Aleluia ao Senhor. Agradecidos, porque se nós estamos aqui é porque o Senhor nos deu força, né? Tem muitos nessa chuva, podia estar lá sentadinho, assistindo um filme, assistindo uma televisão, mas não, nós escolhemos a melhor parte. Nós escolhemos estar aqui com Cristo. Amém? Soberano Deus, eterno Pai. Senhor, estou aqui, Senhor, nesta noite, pedindo a cada um dos meus irmãos, cada um das minhas irmãs, provisão do alto céu. Senhor, é necessário também, ó Pai, neste culto, Senhor, de libertação, que o Senhor venha libertar a cada um de nós. O Senhor venha tirar, Senhor, todo impedimento, todo empecilho, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, vai caindo por terra agora, em nome de Jesus, das nossas vidas. Pai, tira tudo aquilo, tira a mulher estranha, tira o homem estranho, Pai. Tira tudo que não procede de Ti, ó Pai. Desça, Senhor amado, com a Tua provisão nesta noite, livrando, libertando, dando provisão do alto céu para cada um de nós nesta noite. É o que eu te peço, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.